Olá, meus queridos alunos, minhas queridas alunas. Estava com muita saudade de vocês. E aí, preparados para mais uma aula de língua portuguesa? Espero que sim. Na nossa aula de hoje, vamos dar continuidade às classes de palavras. Vamos conhecer um pouco mais hoje das preposições. Então, pessoal, antes de começar a nossa aula, vamos de poesia. Trouxe hoje aqui para vocês o Cordel, da poetisa Anne Caroline, que tem por título Ser Mãe, entre a doçura e a amargura. Se eu ouço falar de mãe através da poesia, parece que ela é um ser tão sublime todo dia. Sem nenhuma imperfeição, mãe é voz do coração, é tão doce feito mel. Se ela cai, logo levanta, uma mãe é uma santa, pela voz do menestrel. Mas no verso do cordel, a verdade prevalece. Falam que no paraíso toda mãe nele padece. Mas ser mãe é ter lamento, e às vezes o sofrimento ela guarda só para ela, com medo de ser julgada pelo povo, injustiçada, porque vão falar mal dela. Por isso a mãe não revela o quanto ela está cansada, e então engole o seu choro, essa mãe sofre calada. Ela se sente insegura e no meio da amargura, pensa até em desistir, dá um passo para trás porque não aguenta mais, tantas noites sem dormir. Mas consegue resistir em meio à dificuldade, porque olha para o filho com responsabilidade. Vê ele tão dependente e quer que ele seja gente, tenha boa educação. É isso o que a mãe espera, por isso que ela supera seus momentos de aflição. Pratica a abnegação para exercer o cuidado. Todo dia em sua vida é de muito aprendizado, pois não tem um manual, formando a mãe ideal. Seria até utopia, cada mãe tem o seu jeito, e é nesse ser imperfeito que se encontra a maestria. A mãe desta poesia não é anjo de candura, é mãe que surta, reclama e que se sente insegura, que apesar de suas dores, reveste a vida de cores, resgatando o próprio brilho. Ela se empenha e se cobra, e em mais de 1000 se desdobra para cuidar de seu filho. Não vê sequer empecilho, se dela o filho precisa, mas se ele faz errado, ela bate e não alisa, pois ele tem que aprender que é preciso responder pelo que faz nessa vida. É para isso que ela educa. E ser mais dura machuca, mas sai de cabeça erguida. Às vezes fica ferida por algo que o filho faz, fica até se questionando, se sentindo uma incapaz. Fere a essência feminina, pois nem tudo que ela ensina é tão bem compreendido. Quando o filho quebra a cara, se arrepende e se depara com seu orgulho ferido. Mas tudo tem um sentido quando na vida acontece. Qualquer um que se enganou, desse erro não se esquece. O filho em aprendizado, mesmo se tiver cuidado, poderá escorregar. É errando que se aprende. Isso é o que a mãe defende. Ela mesma pode errar. Pois é tentando acertar que muitas vezes se erra. E é possível se erguer, mesmo depois que escorrega. O importante é persistir, o caminho prosseguir para buscar a melhoria. É para isso que vivemos, com os erros aprendemos pelo nosso dia a dia. A vida de valentia que uma mãe pode levar é justamente o percurso que ela precisa enfrentar. Se baixos e altos existem, os frutos deles consistem em uma reflexão. Por que isso aconteceu? E o que é que a gente aprendeu? Aí está a lição. É muita situação que a mãe precisa enfrentar, desde a sua gravidez, parto, sono e o mamar, birra, grito, choradeira, banho, febre, mamadeira, escola, posto, hospital, vacina, comida e farda, roupa suja de mostarda, lavar, secar no varal. Passando o tempo afinal, aí é que vem moído, quando o filho ou filha crescem, ficando tudo entendido e querem mandar na vida, a mãe já fica sentida. Se acaso não for lembrada, recebendo ingratidão, desrespeito, humilhação, essa mãe fica arretada. Se ela fica empoderada, sabe dar o seu valor, sabe de tudo o que fez e sabe do seu amor. Sabe do seu próprio empenho, como mãe, seu desempenho,
durante toda essa lida e assim se valorizando, seguirá sempre cuidando dos seus filhos nessa vida. A mãe amadurecida por sua maternidade é quem eu homenageio com fé, respeito e humildade. Mãe que não nasce sabendo, porém que segue aprendendo, cuidando do seu rebento. A mãe que não renuncia, nos versos da poesia, o meu agradecimento. Então vamos lá. Preposição, né? Primeiramente vamos para o conceito do que significa aí mais essa classe de palavras que vamos estudar na aula de hoje. Então, preposição é uma palavra invariável que estabelece relação entre termos de uma mesma oração, ou seja, liga palavras entre si. Então, temos aqui o primeiro exemplo, ó, fugiram de medo. Então, esse de é uma preposição que está ligando aí as palavras fugiram e medo. Então, de é uma preposição, no caso indicando aí, ó, uma causa. Por que foi que eles fugiram, né? Porque eles estavam aí com medo. Também trouxe aqui a classificação para a gente dessas preposições. A preposição ela pode ser essencial, ou seja, quando é uma palavra que funciona como preposição mesmo. Então, temos aqui alguns exemplos, ó, a palavrinha a, ante, até, após, com, contra, de, desde, em, entre, para, perante, por, né? Ou per, sem, sob, sobre e traz. Ela também pode se classificar como acidental, que é uma palavra de outra classe gramatical, né? Que não seja aí a preposição, mas que pode funcionar ocasionalmente como preposição. Por exemplo, conforme, consoante, durante, exceto, fora, mediante, não obstante, segundo, certo? Temos também a locução prepositiva. Não sei se vocês lembram também das aulas anteriores, quando a gente fala de locução, né? Temos locução verbal, locução adjetiva e agora a locução prepositiva. Ou seja, quando tem mais de uma palavra que tem ali o sentido de preposição. Por exemplo, ó, tem um valor de preposição. Por exemplo, por causa de. Temos aí mais de uma. Por, causa e de. Então, esse conjunto aí de palavras é uma locução prepositiva, por ter aí valor de preposição. Então, por causa de, ao lado de, em virtude de, apesar de, abaixo de, ao redor de, acerca de, a par de, através de, por trás de, junto a, em torno de, entre outras. Temos aí várias locuções prepositivas com valor de preposição. Temos também as combinações, certo? Então, as preposições, elas podem aparecer combinadas com outras palavras, com palavras aí de outras classes gramaticais. Por exemplo, a preposição aí do, temos o quê? O de mais o artigo o, que fica do, né? O no, em mais artigo o, deste, o de mais o pronome este, né? Daqui, o de mais o advérbio aqui e pelo, ó, per mais artigo o. Temos bastante outros exemplos, certo? Que formam aí as combinações aí no que diz respeito às preposições. Vamos para mais exemplos de preposições, tá bom? E temos aqui mais classificação, ó. Temos preposição de lugar, de modo, de tempo, de distância, né? De causa, como a gente viu ali, aquele primeiro exemplo, de instrumento, de finalidade. Então, a primeira frase que eu trouxe aqui como exemplo para a gente entender aí a preposição de lugar. Então, ó, o navio veio de São Paulo. Então, esse de tá indicando, ligando aí as palavras, ó, indicando aí o lugar, né? O navio veio de onde aí? No caso, de São Paulo. De modo agora, os prisioneiros eram colocados em fila. Então, esse em está ligando aí as palavras, ó, indicando o modo como foi, como aconteceu aí no caso, como esses prisioneiros eram colocados. No caso aí,
em fila. A de tempo. Por 2 anos ele viveu aqui. Então, ligando aí essas palavras aí, indicando o tempo por 2 anos. Distância também, ó. A 5 quilômetros daqui passa uma estrada. Então, esse A é uma preposição indicando que a 5 quilômetros, né? Indicando aí a distância, passa uma estrada. De causa, então, com a seca, o gado começou a morrer. Então, por que aí o gado começou a morrer aí? Por conta da seca, né? Com a seca. Então, temos aí uma causa. Preposição de instrumento, ele cortou a árvore com o machado. Então, utilizando o machado, né? O instrumento aí, para que ele usou para cortar a árvore. De finalidade também temos, preposição de finalidade. A praça foi enfeitada para a festa. Ou seja, por que essa praça foi enfeitada? No caso aí, para a festa. Teve essa finalidade, esse objetivo. E agora a gente vai praticar. Classe de palavras da preposição não é muito grande, é um assunto resumido, um assunto simples. Então, já trouxe aqui exercícios para a gente praticar. Então, nesse primeiro exercício, temos aqui. Escreva nos parênteses os números correspondentes às relações estabelecidas pelas preposições destacadas abaixo, de acordo com o seguinte código. Então, temos aqui número 1, tá? Se for tempo, 2 para modo, 3 causa, 4 lugar, 5 meio ou instrumento e o 6 a finalidade. Então, aqui na letrinha A temos essa oração, certo? Então, vamos analisar aqui. Daqui a 3 anos sairei desta cidade. Então, a preposição destacada é a letrinha A, que está destacada ali. Então, esse A, essa preposição A, está indicando o quê? Está indicando o tempo? Será que está? Está indicando o modo, a causa, o lugar, meio, instrumento ou finalidade. Ó, daqui a 3 anos, né? Isso mesmo, meus queridos. Então, ó, tempo está dizendo que daqui a 3 anos, nesse período de tempo, essa pessoa vai sair da cidade. Muito bem. Na letra B temos, vão à escola buscar os diplomas. Então, esse A a gente percebe aí que ele também está com crase, né? Então, vão, no caso, para a escola ou a escola buscar os diplomas. E aí, esse A craseado aí, ele está indicando o quê? Muito bem. O lugar, né? Para onde ele vai buscar esses diplomas? No caso, onde é que ele vai? Ele vai para a escola. Então, esse A, essa preposição está indicando aí lugar. Dormem de cansaço. Então, por que eles dormem, né? Porque estão cansados. Então, dormem de cansaço, ó. Temos aí uma causa, o motivo pelo qual eles dormem, no caso aí, porque eles estão cansados. Caiu de bruços. Vamos ver aí, né? A forma como ele caiu, a maneira como ele caiu, né? No caso, o modo como ele caiu, de bruços. Então, esse de, percebe aí, ó, temos duas preposições escritas da mesma maneira, que é o de, mas estabelecendo aí relação diferente. A letra C está indicando uma causa, já a letra D, apesar de ser a mesma palavra, está indicando aí o modo. Então, na letra E temos, venham ao colégio de ônibus. Outro dia aí, onde será que ele se encaixa? Então, ó, venham ao colégio, ó, de ônibus. Muito bem, meio ou instrumento, né? A maneira como ele vem aí para o colégio, no caso, de ônibus. Outra diferença aí, né? Mesma palavrinha, estabelecendo outra relação aí. E a última, estudem para a vida, né? Então, temos aí uma finalidade. Por que estudar? Para a vida, né? Para ficar inteligente, conseguir aí garantir um futuro legal. Então, uma finalidade. Muito bem, pessoal. Tá vendo como é fácil essa classe de palavras? Preposição. E vocês estão aprendendo direitinho, porque eu sei que vocês estudam muito aí em casa, né? A professora estuda daqui, vocês estudam daí, e quando chega aqui é aquele show, né? Aquela festa. Vamos agora para a segunda questão. Indique a relação que estabelece cada uma das preposições em destaque nas frases a seguir.
Então, temos aqui esse trecho aqui, certo? De Aloysio Azevedo. A letrinha A diz o seguinte. Em toda a sua vida, sempre longe da pátria, entre povos diversos, cheia de impressões diferentes, tomada de preocupações de estudos, jamais conseguira chegar a uma dedução lógica e satisfatória a respeito da sua procedência. Se não entendeu, a gente volta. Vamos retomar esse trecho aqui. Em toda a sua vida, sempre longe da pátria, entre povos diversos, cheia de impressões diferentes, tomada de preocupações de estudos, jamais conseguira chegar a uma dedução lógica e satisfatória a respeito da sua procedência. Então, essa primeira preposição marcada, que é a palavrinha em, está indicando aí uma relação de quê? Em toda a sua vida, de duração, né? Ou seja, durante toda a sua vida ali, sempre longe da pátria. Então, essa preposição em está estabelecendo aí uma relação de duração. Aí depois, o entre, né? A palavrinha entre está marcada ali. Entre povos diversos. E essa preposição aí, entre, está indicando o quê? Um lugar, uma situação, né? Entre povos diversos. E por fim, a preposição a. Jamais conseguira chegar a uma dedução lógica. Temos aí também um movimento, né? Uma direção, chegar a um lugar, no caso, a uma dedução lógica. Muito bem. Na letrinha B temos outro trecho aqui de Aloysio Azevedo que diz: mas, tomada de uma ideia súbita, ergueu-se e gritou, apontando vagamente para o lado da vila. Então, temos aqui a preposição para destacada. E qual é a relação que ela indica aí? Apontando vagamente para o lado da vila. Isso mesmo, uma direção, né? Para onde apontaram? No caso aí, para o lado da vila. Então, a direção foi o lado da vila. E na letra C, corria de medo. Por que ele corria? Porque estava com medo. Logo, aí temos uma relação de causa. Ele correu porque estava com medo. A causa dele ter corrido foi o medo. No caso, a preposição de aí estabelece uma relação de causa. Vamos agora para a terceira questão. Assinale a alternativa em que ocorre uma preposição combinada. Lembra que a gente viu nos slides anteriores a tabela de preposição combinada com outras palavras de outras classes gramaticais? Então, vamos lá. No caso, a questão está pedindo uma preposição combinada com pronome demonstrativo, tá bom? Então, vamos ver na letra A. Teu corpo moreno é da cor da praia. Então, esse trecho aí de Manuel Bandeira, nessa parte que ele fala, que ele coloca a preposição da, essa combinação é de uma preposição com pronome demonstrativo? Da é o quê? De mais a. No caso, o a é um artigo, não é um pronome demonstrativo, né? Letra B. Estou numa biblioteca lendo livros. Esse numa, será que também está combinando com um pronome demonstrativo? E na letra C. Todo mundo sabia da existência desses trens que estavam sendo ocultados. Então, temos aí o de mais esses, que é o pronome demonstrativo. Logo, a letrinha C é a correta, que a preposição desses, né, é uma preposição combinando aí com o pronome demonstrativo. De mais esses, formando desses. Então, vamos agora para a questão 4, certo? Em óculos sem aro, certo? A preposição sem indica ausência, falta. Quando eu digo óculos sem aro, esse sem está indicando ausência, né? Que o óculos aí, no caso, não tem aro. Explique o sentido expresso pelas preposições agora destacadas na letrinha A. Você precisa sair da sala. Então, esse da está indicando o que aí, quando ele diz você precisa sair da sala? Indicando aí a origem, né, ou lugar, né, de onde ele precisa sair. No caso, da sala. Letra B.
interrompia a lição com conversas. Então, esse com está estabelecendo o que aí? Isso, meio ou instrumento, né? Como foi que ele interrompeu a lição? Com conversas. Quinta questão. Em que alternativa, pessoal, a palavrinha salvo não é preposição, certo? Podendo estar no plural ou não, certo? E sim adjetivo. Então, vamos lá. Na letrinha A temos partiram todos, salvo os doentes. Esse salvo é preposição ou é adjetivo? Quando ele diz que partiram todos, salvo os doentes, ele quer dizer que todos partiram, exceto os doentes, menos os doentes. Então, esse salvo aí é preposição. Na letrinha B, agora todos estão salvos, exceto o velho barqueiro que ainda não retornou. Esses salvos aí, ó, todos estão salvos, né? É uma característica de como essas pessoas aí estão, no caso, salvos. Essa palavra salvos aí, no plural, é um adjetivo. Na letrinha C, no desastre, todos se feriram, embora levemente, salvo o motorista, que faleceu. Então, nesse caso, salvo, a mesma coisa da letrinha A, exceto o motorista, né? Letra D, salvo melhor juízo, julgo que a expressão é correta. Então, aí também não é adjetivo. Então, a letrinha B é que indica que essa palavra salvos aí é um adjetivo e não uma preposição. Muito bem. Sexta questão. Todas as orações abaixo representam uma preposição de modo, certo? O modo como aconteceu algo, exceto. A gente vai analisar agora as questões e vai identificar aí qual dessas aí não indica uma preposição de modo. Então, na letrinha A, os estudantes estavam em fila. Então, como esses estudantes estavam? De que modo eles estavam? Em fila. Letra B, o representante de sala foi eleito por votação, tá? Letra C, estava estudando com muita atenção. Trata os clientes com educação. Cortou a carne com uma faca afiada. E aí? Todas elas têm preposição de modo, exceto a qual? Muito bem, cortou a carne com uma faca afiada, né? Então, não é um modo como foi, mas um instrumento, no caso, que ele usou. É uma preposição de instrumento. Como? Com o quê? No caso, com uma faca afiada. E assim finalizamos mais uma aula de língua portuguesa. Foi um prazer muito grande estar aqui com vocês, ajudando aí nos estudos. Podem sempre contar comigo, certo? As aulas também ficam no YouTube e vocês também podem me procurar nas redes sociais, que eu receberei vocês com muito carinho e ajudarei vocês aí também nas dúvidas. Então, até a próxima aula. Tchau!